Este é mais um episódio do seu podcast Petit Gâteau. Nossa, que animação. Tô animado pra parte 2 do episódio sobre viagens. Tá, pode começar a ler. Que isso, já? Já. Não vamos perder tempo então nesse, né? Porque eu prometi que eu tinha história de orgia em quarto de hotel. Que mais? Pancadaria no parque da Disney. Nossa, seus amigos são... Meus amigos são foda. E eu vim descobrir que essa minha amiga, eu não vou citar o nome dela, da briga no parque da Disney, que o apelido dela de infância era Barbie Tyson. Que isso? Nossa, eu não quero. Ela depois veio me falar que ela menina. tinha várias histórias também de pancadaria. Gente, eu nunca caí na porrada com alguém. Eu sim com meu irmão. Eu nunca caí na... Ah, tá, com a minha irmã não vale, assim, tipo, puxava o cabelo da minha irmã. Não, comigo era pancadaria. Eu tenho uma cicatriz Sério? da unha do meu irmão nas minhas costas. Que isso? Me mostra depois. Mostra. Mas enfim, gente, o último episódio foi sobre viagem, eu coloquei a caixinha de pergunta, muita gente participou, fiquei muito feliz com essas participações todas. E aí tinha as nossas histórias de viagem também, né, porque nós somos pessoas mega viajadas. Eu ainda tenho uma. Não, eu também tenho, mas vamos começar pela das pessoas para poder dar tempo. Então vamos lá. Eu vou começar então logo pela orgia no quarto do hotel. Mas a gente começa bem. Vamos começar bem. Agora sim, gente, essa história, obviamente eu não vou citar nomes, mas um amigo meu me contou por WhatsApp, num grupo. E então eu vou ler as mensagens do WhatsApp. Mas ele sabe que você vai ler. Sabe, ele mandou pra isso. Achei que ele tava, tipo, confidenciando e você vai expor o garoto. Então assim, vai ser difícil talvez a minha leitura, Beijo. porque... Vai ser difícil talvez a minha leitura, porque... Foi uma conversa de WhatsApp, então tem eu comentando, um outro amigo nosso comentando em cima, então eu vou catar aqui realmente as mensagens dele. Então vamos lá, ele começa assim. Então, eu tinha 19 aninhos e seria a minha primeira viagem sem ser com família e tal. E sim, com o povo da faculdade, então eu tava animado. A gente tinha um grupo de teatro na Letras, né, que acabou ficando algo sério, porque a gente contratou um professor de verdade e tal, que dava aula na Martins Pena, tinha prêmio como diretor e o caralho. Daí a gente foi pedir apoio para a direção da faculdade, pra gente ter um espaço oficial lá para ensaiar e uma ajuda de custo. Pediram pra gente, e em troca pediram pra gente participar dos eventos, montar pequenos espetáculos e tal. Um deles, que foi em comemoração a alguma coisa do Mário Quintana, não lembro se de vida ou morte, acabou fazendo um certo sucesso lá na Letras, até porque foi algo todo feito pela gente, texto, cenário, figurino, a porra toda. Só um parêntese, gente, se é na minha época isso, eu mega seria desse grupo de teatro. Mas quando eu tava lá, eu não lembro de ver grupo de teatro na Letras. Muito menos. Ficou sabendo disso? Não. E acabei de dizer aqui, né, já tô expondo que é uma pessoa que fez letras na faculdade. Não tinha um nome oficial, a gente nunca chegou a um consenso sobre isso, então era Grupo da Letras. E esse professor que ele falou, que era professor na Martins Pena e tal, o diretor, ele foi assassinado, ele morreu. Assassinado? De forma trágica. Foi assassinado. Coisa horrível. Depois eu fui até pesquisar na internet o motivo, enfim. Só que ele era um super gente boa, excelente diretor, sempre levava maconha pra gente fumar escondido lá na Letras. Jesus! Estou lendo, tá? Eu estou lendo. Tem assassinato, tem drogas. Tô lendo a mensagem. Vamos lá, Deus. peraí. Toda vez que eu tava esperando dar a hora da aula dele ou de algum ensaio, eu esperava ali no Carvalho. Carvalho era um... Ele faleceu. Ele faleceu também. Ano passado, final do dono de uma barraquinha de um trailer de salgado. Sempre você que é da Letras, tá sabendo. Carvalho Se faleceu. é que você não fez parte dessa história aqui. Eu esperava ele no Carvalho, ele sempre me via, ia sentar comigo, bater papo e tal. Enfim, tudo isso ele falando do professor de teatro. Enfim, a porra da montagem fez sucesso, mas foi feita pro público da Letras, né? Era uma coisa bem nichada, tinha que pegar as referências, nem todo mundo lê Mário Quintana, enfim. Mas o diretor da época cismou que a gente tinha que ir pro FRJ Mar daquele ano, que era um projeto multidisciplinar da universidade para levar serviços e cultura para um público que não tinha acesso. E naquele ano seria em Macaé, num centro de convenções de lá. E a universitários de vários cursos, não era só coisa de artes, não. A gente não achou de início que seria uma boa, mas o cara lá insistiu, disse que a gente teria transporte, hospedagem e ajuda de custo. E a gente já tinha tudo da peça, né? Cenário, a porra toda. Apesar de que não faria sentido, mas não dava tempo de fazer outra coisa, ensaiar, bolar cenário, figurino, então eles foram com a peça que eles já tinham prontas. Mas enfim, fomos. Para começar, era uma sexta-feira de manhã, o evento começaria no sábado e os ônibus que o FRJ fretou eram uma merda. Tudo fodido e velho. Gente, óbvio. Normal. Óbvio que a Letras da FRJ, enfim.
E a gente era o grupo com mais tralha. Claro, pessoas de teatro são sempre aqueles monte de sacoleiro. Imagina, cenário, figurino de quase 10 pessoas, fora as nossas bagagens. E a gente foi com um grupo da EBA, um bando de artistas. EBA é a Escola de Belas Artes. Um bando de artistas, tudo maconheiro. Palavras do meu amigo, gente. E tipo, demorou pra caralho pra gente sair, porque o ônibus deu problema. Mas depois fomos, a viagem demorou, mas a gente fez amizade, fomos uma maconha, falou de política. Meu amigo, muito engraçado. Eu fico lendo as mensagens, a maneira como ele escreve é muito, muito engraçado. Pra mim tava ótimo, 19 anos, me sentindo independente, artista, tô na estrada. Sabe aquela coisa assim, sabe? Tipo, super tilelê, olhando na janela do ônibus. Enfim, só chegamos em Macaé quase de noite. E os outros ônibus já haviam chegado. Conclusão, não tinha mais lugar pra gente ficar em nenhuma das pousadas da cidade, porque a porra da UFRJ calculou que nem a cara deles. Daí tinha um cara responsável por isso da universidade, e ele disse, não, a gente vai dar um jeito, eu garanto que na rua vocês não ficam. E a gente achando que ia dormir no ônibus fudido. Fora que estávamos o dia inteiro sem comer, só fumando maconha. Daí já era noite, e o único lugar da cidade com quarto disponível pro fim de semana era no Hotel Sheraton, que tipo, é um hotel muito bom. Eu fiquei até com vergonha, imagina, um bando de jovem, pobre, universitário, artista, e daí o cara da UFRJ veio falar pra gente que a universidade toparia pagar, mas só pelos quartos, a gente não poderia consumir nada, e que como sairia mais caro, a ajuda de custo estava inclusa nisso. Então assim, a ajuda de custo que eles iam receber foi pra essa porra desse hotel. Enfim, nos fudemos. Um hotel chiquérrimo, as pessoas olhando a gente de cima a baixo, todo mundo morrendo de fome e tendo que se espremer em 3 quartos. Eram umas 20 pessoas, acho, talvez um pouco mais. No grupo da Letras éramos 8 ou 9. Enfim, o que fizemos? Resolvemos sair pelas ruas de Macaé para arranjar comida. Um bando de gente maluca, moderna, todo mundo olhava, a atração de Macaé. Chegamos numa avenida que se chamava Atlântica, igual a daqui. Mas era perto do hotel, então tudo tinha cara de ser caro e a gente estava só com uma grana furada que a gente juntou de cada um. A princípio foi dito que a gente teria ajuda para comer, né? Enfim, andamos pra caralho e achamos um bar bem pé sujo. E como não tinha muito dinheiro, a ideia brilhante dos jovens artistas todos foi encher a cara e dividir uma porção de gurjão de frango e uma de batata frita para uma caralhada de gente. Ah, vamos beber porque assim a gente engana a barriga. Fora que já estava todo mundo meio chapado. Juro, se eu comi um pedacinho de frango e 3 batatas fritas, foi muito. Daí voltamos pro Hotel Sheraton com umas sacolas com garrafa de cerveja daquelas de vidro. Para conseguir entrar, as meninas ficaram dando mole pros seguranças e distraindo os recepcionistas. Daí fomos todos pro quarto maior, que era duplo. Tipo, às 20 e poucas pessoas, jovens, artistas, modernos, cerveja e maconha, resultado, suruba. Mas eu era muito novinho, bobo, jovem, nunca tinha bebido tanto e nem fumado tanta maconha de uma vez. Sério, eu tava muito chapado e muito, muito bêbado. E de repente comecei a ver o povo pelado, se pegando, se comendo. E eu pensei, que isso, gente? Se fosse hoje, eu estaria lá, uhul! Mas não. Ele não participou, então? Não. Fiquei assustado, até porque eu tava muito tonto da maconha, da cerveja. Catei o meu cartão do quarto que eu tava. Acho que alguém tentou me agarrar ainda, nem sei quem, tava escuro. E daí eu fui voltar pro quarto sem saber quem é, quem não é, que hora. Juro, eu fiquei totalmente transtornado. O primeiro porre da vida a gente nunca esquece. Nem sei como eu cheguei no quarto. Só sei que imediatamente eu fui pro banheiro e vomitei a porra toda. Saía em jatos, tudo fudido. O banheiro todo chique. O banheiro todo chique e vomitado. Eu fiquei nervoso e comecei a limpar com as toalhas branquíssimas do Sheraton. E não adiantou nada, né? Ficou tudo fudido, boxe, vaso, espelho, vomitei tudo e desmaiei no banheiro pelado. Só sei que eu acordei com o João, que tava no quarto também. Aliás, burro que eu fui, um macho lindo, louro, olhos azuis, e ele tava me sacudindo achando que eu tinha morrido. Ele todo chapado, perguntando, que porra de caralho foi essa, caralho? Caralho! Coitado. Ele me ajudou a tomar banho, foi super legal, deu um jeito no quarto, um fofo. Só sei que daí, na manhã seguinte, era o primeiro dia do evento. O ônibus ia passar cedo pra buscar a gente e tava todo mundo muito fudido. Tudo bêbado, drogado, comido, pra fazer peça do Mário Quintana. E eu fazia a
morte, então tava perfeito. Aquela roupa preta, uma foice de verdade, pesadíssima. Tinha pasta branca que eu nem precisei usar, já tava a vara da morte mesmo. Ah, pasta branca pra usar na cara, de maquiagem, tá. Enfim, chegamos no tal centro de convenções e descobrimos que não tinha palco. A gente teria que improvisar a peça no segundo andar, numa salinha de reuniões. Pior, ninguém no evento foi informado. Pergunta pra ele qual é o nome dessa peça. Eu assisti uma vez uma peça Mário Quintana, eu tô achando, será que é essa? Será? Pior, ninguém no evento foi informado de que teria peça, então não foi divulgado, não tinha público pra peça. Daí o cara do FRJ falou, vocês vão ter que fazer alguma divulgação vocês mesmos. Daí saímos andando de figurino, num calor do caralho, eu vestido de morte e carregando uma foice pesada, fazendo uma improvisação pra convocar as pessoas que estavam no evento pra assistirem. Mas tipo, ninguém tava entendendo nada, ninguém ia saber que ia ter peça, um monte de gente pobre, burra, umas crianças remelentas puxando minha roupa, umas mães com medo porque os figurinos eram meio diferentes mesmo, sabe? Não era uma coisa bonitinha pra criança, era um espetáculo para público adulto, com certa cultura. Ninguém disse que o público era mais infantil. Enfim, reunimos meia dúzia de gatos pingados, fizemos tipo uma coisa participativa e tal, tudo no improviso. Eu subi 2 andares de escada tropeçando, segurando foice, criança me puxando, e numa salinha com data show, uma mesa no meio, tinha nada a ver com o contexto. Não deu nem pra montar o cenário ali. E a gente percebeu que as pessoas não estavam entendendo porra nenhuma. Óbvio, né? Daí a gente começou a se olhar e, como já nos conhecíamos, começamos a fazer qualquer coisa. Esquecemos o texto mesmo e jogamos pro lúdico. E tipo, de uma coisa chiquérrima de Mário Quintana, de repente viramos os Trapalhões. Eu dando cambalhota em cima da mesa, os outros fazendo uma coisa meio clown, meio dança contemporânea. Virou uma bagunça. Daí o povo começou a rir, né? As crianças pulando junto, enfim, uma zona do caralho. Ficamos muito putos, o cara do FRJ sem graça ficou com pena e do dinheiro dele pagou um salgado com refresco pra gente. Daí a gente nem quis esperar o ônibus do evento e pegamos um ônibus comum mesmo da cidade pra voltar pro Sheraton. Tava todo mundo morto de cansaço e de fome pra toda aquela palhaçada. Todo mundo de figurino mesmo, puto, e eu de morte dentro do ônibus. E no dia seguinte a gente se recusou a fazer a peça de novo. E ficamos lá pelo evento de figurino fazendo improvisações e pronto. A universidade teve que pagar multa porque a gente fudeu os quartos do hotel e todo mundo voltou pra casa puto pra caralho. A melhor parte, acho que foi essa da gente voltando putos num ônibus comum pra um hotel chique, todo mundo de figurino. Eu de morte, putíssimo, as pessoas olhando, enfim, né, as pessoas de uma cidade, né, Macaé, uma cidade mais do interior, pessoas mais simples, parecia quadro de programa de humor. E foi essa a história do meu amigo no evento do FRJ. Ele nem curtiu a orgia. Ele não curtiu a orgia. Porque se ele tivesse curtido a orgia, se menos mal. Hoje, pois é. Mas imagina pra fazer peça no dia seguinte, com droga, com quarto mas ele tinha vomitado. Então, ele foi o que mais ferrou. Pois é. Porque ele nem aproveitou. Ele tava de ressaca de vômito e não de orgia. Exato. Pois é, tá vendo? Da próxima vez, aproveitem não percam orgia. A oportunidade de fazer uma orgia, gente. Numa viagem. Falei muito. Passar a bola pra você, contar alguma coisa e depois eu conto da minha amiga que meteu a porrada em alguém no parque da Disney. Tá, minha viagem não tem orgia. Na verdade, não tem orgia em lugar nenhum, no Rio ou fora do Rio. Fui pro Uruguai com uma amiga. Na verdade, sabe aquele final de faculdade que você não sabe o que vai fazer com o seu diploma? Sei, total. E aí eu tava dando aula uma vez por semana. Sei lá, 1 hora, 2 horas talvez, ganhando uma merreca da merreca da merreca. Tinha acabado de me formar e tinha levado um pé na bunda meses antes. Ou seja, na merda. E ficava em casa, morava com os meus pais, então meu pai trabalhando fora, minha mãe trabalhando, meu irmão trabalhando, acho que estudando, e eu ficava em casa. Sei lá, esquentando comida, colocando roupa na máquina e pensando, ferrou, vai ser essa a minha vida. E aí, meu irmão foi me indicou um filme e falou assim... Qual filme? Frances Ha. Tá. É com a diretora da Barbie. Tá. Ela é a atriz e a diretora desse filme. Tá. E aí ele foi, cultzinho, preto e branco, enfim. Ele foi e falou assim, assisti esse filme, lembrei de você. A protagonista. E aí eu fiquei curiosa, nossa, qual deve ser a visão do meu irmão? E aí eu fui ver o filme e eu pensei assim, caralho, minha vida é uma merda.
Porque o filme, ele fica dizendo que eu não entendi o filme. Muito deprimente. Muito. Uma garota completamente perdida na vida, ela só faz merda. Pra você entender, ela consegue ir pra França pra ficar um dia. Ela tá muito cansada, ela dorme, ela perde o dia inteiro. E aí tá na hora de ela voltar. Foi isso. E eu pensei, gente, é essa visão que meu irmão tem de mim. Olha que bosta. Uma pessoa olha como... perdida. Uma pessoa perdida. E ele tinha uma frase que me irritava muito, que é: você que não tá fazendo nada, vê essa série. Já que você não tá fazendo nada, vê esse filme. Então era isso, ecoando na minha cabeça. E aí, minha amiga foi e falou assim: vamos pro Uruguai? E eu tinha um dinheirinho, porque antes eu trabalhava no curso da faculdade. Sim. Só que pra você trabalhar no curso da faculdade, você tá vinculado na faculdade. Então me formei, saí do curso. E aí eu peguei aquela graninha, fui pro Uruguai, minha primeira viagem. Não foi minha primeira viagem pro exterior, porque eu já tinha ido pra França. Mas pra França foi pra estudar. Essa foi a primeira viagem pra curtir. Tá. E a primeira vez que eu ia viajar com ela. Então, eu nunca tinha viajado com essa amiga. E ela falou, olha, um amigo meu tá lá e tá com namorado. Então, a gente pode encontrar com eles e tal. Aí me bateu uma preguiça, porque o garoto era mega, tipo... enchia o saco, puxar saco dela. Aí eu fiquei, ai, meu Deus, que preguiça saco. desse garoto. Mas, enfim. Fomos. E aí... ela tava animada, mas não muito animada. Chegamos lá, a gente chegou de madrugada. E aí a gente chegou de madrugada e, na teoria, a gente tinha que chegar, pagar e ir pro quarto. Mas como era de madrugada, a recepcionista estava meio, sei lá, ela falou assim, vocês pagam amanhã. Gente, tá bom. A gente chegou, o quarto escuro, a gente não ia acender porque era de madrugada, e a gente foi meio que tateando, assim, a cama. Eu acho que eu não lembro se eu subi em cima ou fiquei embaixo. Dormi, ok. Quando a gente acordou, era um quarto de 10 camas. Era só homem. Só homem. Nós éramos as únicas mulheres. E aí aquele clima, tipo assim... né? Meio esquisito e tal, mas beleza. Acabamos de chegar, vamos tomar um banho. E aí quando a gente chegou... O banheiro era dentro do quarto. Quando a gente ia chegar perto, assim, do banheiro, era um cheiro de xixi inimaginável. Cheiro de carnaval do Rio. Sim, era isso. Cheiro de carnaval de rua. Tá. Um cheiro absurdo de xixi. E aí a gente falou, cara, vamos descer e falar com a moça, né? Tipo, descemos, falamos com a recepcionista, olha, tem como, né, você lavar, sei lá. Ela, não, pode deixar. Subiram, lavaram o banheiro, desceram, aí a gente entrou, cheiro de xixi ainda. A gente, cara, não acredito, vamos tentar mudar de quarto, né? Descemos de novo, e isso assim, cansada de viagem, a gente não tinha tomado banho. Chegamos, falamos com ela, e ela, olha, só tem esse quarto. Mas não tenho com as meninas e tal, porque era misto, né? Mas só tinha gente mulher. Não tem. A gente, cara, como é que a gente vai fazer? Não, vamos tomar banho. Beleza. Só que o nosso nojo era tanto que a gente fez da seguinte forma. A minha vez de tomar banho, eu fiquei de chinelo, só que eu tinha nojo de colocar o sabonete na saboneteira do banheiro. Então minha amiga, ela ficava com o braço esticado, segurando o sabonete. E eu tomando banho. E aí, quando a poça de água ela ia se aproximando pro meu pé... Meu Deus, eu Raquel. desligava a bica. E aí eu ia, tomava banho, aí abria a bica, aí a poça ia se aproximando do meu pé e eu desligava. E vice-versa. Na hora dela tomar banho, eu trabalho, segurando o cara. sabonete. E a gente, cara, não tem condições. Não tem a menor condição. A gente desceu, tomamos o café e falamos, cara, não vamos ficar aqui. Aí, beleza, saímos, chegamos pra mulher e falando, olha, não tem como, a gente quer fechar. Só que assim, a gente não pagou, né? E aí, ela muito simpática falou, não, só pagam uma estadia. A gente, graças a Deus. Pagamos uma estadia, beleza, arrumamos a nossa mala. Aí, olha uma pra cara do outro e tipo, tá, pra onde a gente vai? E aí, nisso, a gente chegou pra moça e falou Isso é o assim... quê? Montevidéu? Montevidéu. E aí, foi no... Não vou dizer o nome do... Porque tem aqui no Brasil, tem vários lugares essa rede de albergue. Tá. E aí, por sinal, minha amiga, ela morava aqui, como se eu estivesse em Copacabana. Ela morava em Copacabana, perto dessa rede. Então, toda vez que eu passava, eu ficava, meu Deus, Uruguai.
E aí, a gente pediu pra usar o computador, ela deixou. E a gente foi fazer uma reserva. Só que nisso já começa a chuviscar, assim. E eu, super positiva, já pensei, fudeu. A gente vai dormir na praça, chovendo, danou-se. E ela conseguiu fazer a reserva, a gente chegou. Aí o que Olha acontece? como é que é uma merda ser pobre numa hora dessas, né? Se a gente tivesse grana, só o primeiro hotel, foda-se. E aí a gente reservou um hotel, só que a gente não sabia como chegar. E aí a gente ainda chegou pra recepcionista desse hotel e falou, oi, tudo bom? Como é que a gente chega no outro hotel? E ela super simpática. Ai, aqui, que não sei o que. Eu falei, nossa, mas vocês são muito simpáticos aqui. Aí eu peguei uma balinha de avião bem pequenininha que eu tinha. Dei pra ela, falei, olha, tudo que eu tenho pra agradecer. Graças. E aí a gente foi e pegou um táxi. Isso foi em 2015. Não tinha Uber. Chegamos no hotel. Quando a gente chegou no hotel grande, desculpa, a gente pode ver seu banheiro? Banheiro enorme, cheiroso. Tinha aquele bom ar que saía, fazia... Tss, sabe? Sim. Nossa, delicioso. Automático, né? Exato. Nossa, uma delícia o banheiro. E aí a gente chegou, a gente falou, olha, a gente reservou um quarto com 8 camas. E a mulher, o cara, agora não lembro quem, falou assim, olha, desculpa, mas eu acho que na hora que você estava fazendo a reserva, a pessoa aqui do lado também estava fazendo uma reserva. E aí esse quarto Foi pra outra pessoa. foi pra outra pessoa. A gente, cara, não Caralho, acredito. cara. Aí ele, olha, desculpa, mas tem um quarto com 4, mas vocês vão pagar como se fosse de 8. A gente, porra, ótimo. Maravilha. Fechou. A gente foi, chegou. Tinha um menino, agora não lembro se ele era sueco, acho que sim. Que tinha passado um mês aqui no Brasil, apaixonado pelo Brasil, enfim, fofíssimo. E aí a gente ficou andando com ele, assim, um pouco. Conseguimos curtir. Só que o nosso quarto, esse de 4 camas, ele era muito perto da porta do albergue mesmo, né? E aí, o que acontecia? Esse garoto ficou pouco tempo, e era muito engraçado, porque ele era sueco, mas ele falava um pouco de português, inglês e um pouquinho de espanhol. Então, a gente falava os 3 idiomas. Então, a gente começava uma conversa, vamos supor, onde é que eu botei meu sapato? Esse onde eu botei era em inglês. Só que vamos supor que eu não lembrasse que sapato é shoes. E aí eu falava sapato em espanhol. Aí minha amiga já respondia tudo em espanhol. E aí ela falava uma palavra em português, aí o garoto respondia. Então, assim, era uma salada de Babel. De a gente Adoro. estar na rua e uma pessoa chegar, desculpa, vocês são da onde? Sim. Porque cada um falava um idioma e minha amiga parece uma indígena, eu com uma cara de qualquer coisa e o garoto loiro dos olhos azuis. E aí, beleza. Tentamos ir para uma boate, só que a boate era muito cara para os meninos. E a gente já tinha encontrado os amigos dela, né? O amigo com o namorado. E aí, para não ficar aquele clima e tal, né? A gente decidiu não entrar na boate. E Uruguai é maravilhoso, amei o Uruguai, as pessoas, os caras Eu não conheço. Nossa, foi o país que mais tem homem gato que eu já vi na minha vida. Gente. Muito. Mas assim, tipo, no ônibus, na fila, em todos os lugares. Pais, tudo. São muito gatos, muito simpáticos. Só que todos com um saquinho de acabei de sair do trabalho, vou fazer minhas coisinhas em casa. Tipo assim, onde é que vocês se divertem? Então a gente tá num bar, quando chega meia-noite e pouco, o cara do bar, desculpa, mas eu vou ter que fechar. E aí a gente foi para o albergue com fome, falou com a moça, oi, a gente tá com fome. Onde é que a gente... a cozinha daqui fechou. A gente tá, onde é que a gente pode... Ela, é madrugada. A gente, sim, mas onde a gente pode arranjar alguma coisa para comer? Ela, é madrugada. A gente ficou, meu Deus, não tem vida de madrugada no Uruguai. E aí, lembrando, eu acabei um namoro, Sim. né? Levei um pé na bunda. E é uma jovem, imatura. E essa minha amiga era amiga do meu ex. E eu não podia mostrar pra sociedade que eu não tava curtindo. A gente decidiu fazer uma boate no quarto. Suruba. Não, a gente só tirava umas Tuzão. fotos que parecia que a gente tava numa boate Pra postar na rede social. para postar na rede social. Que nessa época você tinha. Sim, mas eu acho que eu nem lembro se eu postei ou ela postou. Mas eu tinha na época Facebook. Mas enfim, esse era o nível. Vamos mostrar que a gente tá saindo pra caralho. Exatamente. Só que, como eu disse, o nosso quarto era perto da porta.
A recepcionista, ela dormia no sofá e ela roncava muito, de incomodar o nosso quarto. E quando as pessoas chegavam e tocavam a campainha, ela não acordava. E eu e minha amiga, a gente virou responsável. Por recepcionar. Exatamente. E aí a gente cutucava ela, tipo, acorda. E ela não acordava, roncando. E aí a gente abria a porta de pijama, e aí tinha, sei lá, 3 caras na porta, e a gente... Se? E os caras, não, a gente tá aqui, a gente... qual quarto? Porque a gente não sabe, a gente podia estar deixando que loucura, entrar. Isso assim, não foi uma vez, foram várias vezes. Então a gente ficava ali, meio que dormindinho, tocava a campainha, a gente... Que vamos ódio! Lá. Exatamente. E aí, curtimos nossa viagem, assim, né? Foi bom. E aí, a gente já tava pra sair e tal, aí na volta, caiu a chuva na vida, assim, caindo no mundo, e eu já desesperada, tipo, ferrou. Vamos embora, né? Cadê a recepcionista? Dormindo. Não, melhor. Ela tava transando com o brasileiro. Que isso, gente? E a gente não conseguia achar ela. E os amigos do brasileiro falando, eu não vou atrapalhar. E eu falei, cara, eu quero ir embora, pra você fazer check-out. Não é, eu não quero atrapalhar. Ele, eu não vou. Eu falei, onde é que tá esse quarto que eu vou? Não tem condições. Claro, eu também iria. Vamos quero ir embora. Parar isso aí. E aí alguém que tava jogando sinuca falou, não, eu vou e tal. Falou, ela veio toda despenteada, toda sem graça, os amigos rindo, aquela coisa. E eu, putíssima. Fui, fiz check-out, a gente veio embora. Quando a gente chegou no avião... Eu lembrei de uma história. Quando a gente chegou no avião, a minha amiga me fala... Curti a viagem e tal, mas eu não sei se eu curti muito. Porque eu não te contei, mas antes de a gente vir, eu tive um pesadelo. Que eu morria na viagem. Gente... E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça durante a viagem inteira e tal, e aí eu não te contei. Só que assim, ela vai me contar isso no aeroporto. Gente, essa garota é completamente sem noção. Beijo, Carol. E aí... Não se conta isso. Amor, eu fiquei o voo inteiro. Óbvio! Pensando que ia morrer. Então, ela ficou a viagem inteira pensando isso, e eu fiquei o voo inteiro pensando nisso. Que bom que é um voo curto, né? Muito curto, graças a Deus. E aí eu cheguei, fiz um enorme depoimento Trivago, Booking, em espanhol, falando mal da recepcionista. Eu vou catar esse depoimento no Google. Falando super mal da recepcionista. Depois me dá o nome do hotel, vou catar. Falando que ela tava transando e nananã, e que ela dormia. Que estava fornicando com ele brasileiro. Sim, correndo! E aí... Por que eu fiz todo o início? Porque foi essa viagem que quando eu cheguei... Foi assim, eu curti tanto, assim, de ver pessoas e outros lugares e, sabe, sair daquela coisinha do trabalho, volta, aquela coisa. Que eu mandei uma mensagem para um antigo professor, dizendo, olha, eu tô pensando no mestrado, eu não tinha nada de projeto. E mandei o currículo para uma empresa que eu tô trabalhando até hoje. E aí, 2016, eu já tava, na mesma semana, fazendo a entrevista do emprego e fazendo a arguição pro mestrado. Pra então, você assim, esfregar na cara do seu irmão que você não era mais aquela pessoa que, já que você não tá fazendo nada... Então, assim, foi uma viagem... determinante na sua vida. Sim. Eu que já por vivenciei mais isso que também. seja uma viagem, tipo, boba, curta, de alguns dias, que nada aconteceu de extraordinário. Não peguei ninguém. Sim. Foi tudo... Mas foi a viagem. Eu tive uma viagem... isso que você sentiu foi uma das minhas idas ao México. Não lembro agora se foi a primeira ou se foi a segunda. Mas que também foi determinante, assim, pra minha vida. Porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento que foi muito traumático pra mim. Viagem ajuda muito, ajuda né? pra caralho. Gente, você que levou um pé na bunda. Viagem. Dá uma viajada. E eu, assim, eu sinto muita falta
porque isso foi antes de eu ser dublador, né? Quando eu era só professor do curso, que eu tinha férias em janeiro, então era óbvio que eu viajaria em janeiro. Morava na casa da minha mãe, não pagava nada, então o dinheiro era pra mim. Então era isso, eu sabia que em janeiro eu ia ter férias, eu programava uma viagem durante o ano inteiro pra fazer uma grande viagem em janeiro. Então é nessa que eu, enfim, fui pra Europa, fui pro México, Estados Unidos, enfim. E aí uma viagem do México foi muito determinante pra mim, porque eu tava namorando, e foi um término de namoro muito traumático, ele terminou comigo mais ou menos em dezembro, e eu já estava com a viagem pro México toda comprada. Cara, foi a viagem pra eu me restabelecer, assim, sabe? E eu lembro que eu tava em Acapulco, e lá tem... Eu sempre esqueço o nome da porra do esporte, mas é um negócio que, assim, é um barco que tem um paraquedas amarrado. Então o barco vai andando no mar e você vai sendo elevado, você tá, tá voando. Sim, sim. Eu na praia, e assim, gente, eu sou cagão pra caralho, mas eu na praia vendo todo mundo fazendo aquilo, eu falei assim, cara, eu vou fazer essa merda. E isso pra mim é muito uau, isso pra mim é muito radical, assim, isso é muito não eu. Falei, eu vou fazer essa merda. E aí fiz, foi maneiríssimo, tipo, uma das mais gostosas da minha vida. E eu voltei, sabe quando você faz uma pequena coisa, só que é tão revelador, tão rebelador, você se sente tão rebelde, tão quebrando paradigmas, que você depois acha que você pode fazer qualquer coisa a partir daquilo? Foi isso. E como eu tava vindo de um término, tipo assim, cara, não preciso daquele filho da puta pra nada. Aí depois daqui a pouco fui pra Cidade do México, conheci um garoto lá, voltei a me apaixonar de novo, mas enfim. Não quero falar disso agora, mas vivi um romancezinho no México, que foi muito significativo pra mim, a ponto de ver que existem pessoas no mundo, né, que acabaram de terminar me dar um pé na bunda no Brasil, mas tinha um garoto no México super fofo, que naquela viagem foi super fofo, depois eu retornei ao México, encontrei com ele de novo e aí ele não foi mais fofo, mas enfim, pelo menos dessa vez eu não fui pro México pra ver ele, eu fui porque minha prima mora lá, e aí dessa vez que eu fui, da terceira vez fui pra passar um mês na casa dela, enfim. Mas vamos lá, a história de outra pessoa, uma amiga minha, que caiu na porrada na fila da montanha-russa do Hulk na Disney. É a Barbie Tyson que eu comentei no início. Então, bom, ela tava na fila da montanha-russa do Hulk, não tinha muitas pessoas na fila e tinha aquele lance de guardar os pertences no armário antes de você entrar na fila. Então era aquilo, todo mundo guardando as coisas no armário e correndo pra fila, então tava aquela correria de guardar e ir pra fila. E ela começou a reparar, tava ela, o marido, a sobrinha, eu acho, e ela começou a reparar que as pessoas começaram a passar à frente na fila, como se fosse uma família, assim, guardando o lugar. Então era aquela coisa, as pessoas guardando os pertences e indo pra fila, só que uma quantidade significativa de pessoas começaram a passar à frente do grupo dela e do grupo de outras pessoas que estavam atrás. E aí, assim, ela começou a reclamar, né, tipo, sabe quando você começa a comentar com as outras pessoas que estão atrás de você, do tipo, pô, estão falando fila que não sei o quê. Ela começou a reclamar disso com a menina que estava atrás dela, falando em inglês e tal. E aí, sei lá, quando a 11ª pessoa foi furar a fila, aí o cara que estava atrás dela colocou a mão no peito desse cara que furou a fila, né, do tipo, colocou a mão no peito do cara e começou a falar assim, no, tipo, enough is enough, chega, não vai mais furar fila porra nenhuma. E aí minha amiga pensou, né, fudeu. E esses caras dessa família que passou, de 11 pessoas que passaram à frente, não eram só caras, né? Era uma família, tinha mulher também, mas eram todos, assim, com um porte monumental de, tipo, jogador americano, sei lá, de futebol, de basquete, o caralho. E aí, nessa hora que o cara de trás botou a mão no peito de um deles, um cara que ela acha que é o pai lá da família veio tirar satisfação. E aí, assim, caos instaurado, começou, tipo, todo mundo gritando, berrando. A minha amiga no meio da parada, e aí o marido dessa minha amiga foi tentar botar a mão também no peito das pessoas pra tentar apartar. Eu não aparto. Quando ele foi tentar apartar, pra você. A minha amiga começou a ficar imprensada na grade. E aí ela falou, Daniel, eu não dei por mim, assim, tipo, eu comecei a xingar, you motherfucker. E aí o cara começou a dizer, you crazy bitch. Foi aquela porra, e aí ela, Barbie Tyson, perdeu a noção, ela deve ter visto tudo preto na hora, que ela deu um soco no peito do cara. Ela não pensou, tipo, meteu logo o mãozão. E aí o marido dela foi, tipo, apartou e tal. E aí, assim, graças a Deus...
Graças a Deus, assim, não aconteceu nada, parece que chegou um segurança, mas quando o segurança apareceu, ninguém quis meio que continuar, sabe? Ah, não, já tá tudo resolvido, beleza, e terminou por isso. Mas, cara, você imagina. E a sobrinha dela, que eu entendi pelo áudio que ela mandou, que era criança, imagina, você tá na Sim. Disney e tal, na fila da montanha-russa, aí vamos nos divertir. Mickey! E a montanha-russa do Hulk virou ali Uma fúria. pega pra É o capar. Hulk verde? É o Hulk verde, eu acho. Então, gente, o Virou... O Hulk. Virou o entendeu? Hulk. Porque Ele a se raiva- transformou. Então é isso, Faria fazia sentido. parte do conceito da montanha-russa. Isso, tem Tá que vendo, ter amiga? isso. Se você tá ouvindo esse episódio, então fazia parte da Desvendamos. experiência. Exatamente. Era Hulk Roller Coaster The Experience. E você Exatamente. vivenciou ela Pronto. super bem. Tem uma historinha aqui mais light. Eu botei uma caixinha de pergunta, né, assim, para as pessoas, qual a relação delas com viagem e tal. Aí uma respondeu assim: viajo pouco, sofro uma semana, mas quando chego no lugar, fico apaixonada. O processo de arrumar as malas é um sofrimento. Fui ao Chile e fiquei encantada com a neve. Não quero falar de Chile aqui, vocês já sabem da história do Tá, período. mala você. Eu amo. Eu amo Tudo, fazer mala. Raquel. Eu amo desfazer mala. Qual o problema das pessoas com mala? Tudo relativo à viagem. Tudo. Eu curto e gosto. Eu gosto de fazer a mala, eu gosto de montar roteiro, eu gosto de ir para o aeroporto, eu gosto do ambiente do aeroporto. gosto. Aí eu tomo um café, aí eu gosto de fazer check-in. Tudo relativo à viagem eu gosto. Hotel, adoro estar em hotel, aquela coisa assim, aquele ambiente meio impessoal. Eu e adoro tem uma colocar pessoa, óculos escuros pra tomar café. tem uma pessoa que Você vai. coloca óculos escuros pra tomar café? Eu não gosto de óculos escuros. Não boto. Eu não me acho bonito de óculos escuros, mas eu faço Para a fazer coisa... a linha. Ai, já Sabe acabei uma de coisa que eu acordar. faço para fazer a linha em viagem, que eu sempre faço? O quê? Gente, é uma coisa ridícula, errada. Quer dizer, errada, mas enfim. Eu fumo em viagem. Eu não fumo na vida real. Eu não Mas fumo, isso eu não sou loucura. fumante, não sou. Mas em viagem, eu gosto de comprar um maço de cigarro e fazer uma linha assim. Tô fumando na viagem e tô aqui fazendo uma linha assim meio intelectualoide. Aquele misterioso, aquele rapaz que está aquela fumando. Mas tem que estar frio, gente, que eu acho que cigarro não combina com calor. Mas eu sempre tenho que fumar em viagem. Fiquei encantada com a neve, né, que essa pessoa respondeu. E aí muita gente tem isso, né, o sonho de conhecer a nunca neve, vi. viajar. Eu já. Quando eu fui pra França, a primeira vez eu fui no inverno, eu crente que ia nevar, só que Nevou quando eu fui. comigo não. Minha primeira vez na França foi em dezembro de 2008, nevou. Comigo não. Eu fui em janeiro, só que a moça com quem eu morava, ela dizia... Porque toda vez eu perguntava, né? Será que neva hoje? Ela, querida... Lá não é tão comum, eu acho, É o inverno né? mais caloroso que a gente já teve em anos. E as pessoas tomando sorvete, eu morrendo de frio. Cara, tem um lugar em Portugal que sempre tem neve, que é a Serra da Estrela. Quer ver neve, vai pra lá. Aí é que tá, eu não tenho essa fixação. Se eu tiver e nevar, show. Agora, vou buscar um lugar com neve. Aham. Não, eu não vou pra um lugar pelos efeitos meteorológicos. Tipo, eu preciso ver a aurora boreal. Eu tô bem. preciso ver a Aurora Boreal. Show, vai lá, depois tu me conta, não Tá, me mostra uma foto. conto. Mas eu não tenho isso. Aí, uma amiga respondeu: tenho muita preguiça de viajar, justamente por esses possíveis perrengues que sei que vão acontecer. E essa minha amiga, conversando com ela em outras ocasiões também, ela não tem isso com viagem. E aí eu fiquei pensando nessa coisa, né, assim, das pessoas que não gostam de viajar. Então, eu Tem conheço... gente que não gosta. Eu conheço duas. Uma é meu pai, que ele não viajava. E ele foi obrigado a ir trabalhar em São Paulo. E depois ele foi obrigado a trabalhar em Portugal. Que ele reclamava sempre. Só que foi graças a essa viagem que eu fiz a minha primeira viagem gringa. Porque ele voltou pensando... É uma puta oportunidade, é um outro rolê, ela tem que ir. Porque toda vez... Faculdade, né? Não trabalhava, não fazia nada, não tinha dinheiro. E eu falava, pai, eu quero ir pra Paris. Ele falava, Praça Paris, você pega... Era sempre a mesma piada. Você pega um ônibus, aí desce no ponto tal Bom da sucesso, Praça Paris. tem a Praça Paris. E aí, agora, eu sou viajada porque uma pessoa que não curtia a viagem viajou e bancou minha primeira viagem gringa. Então, foi isso. E eu conheço uma pessoa que é tão ridículo que eu vou dizer que eu não quero nem expor ela. Mas uma pessoa que não curte viagem, não liga pra viagem, não viaja, at all, tipo, férias, não viaja. Não vai pra lugar nenhum. Essa pessoa, ela teve
que fazer uma viagem por conta de trabalho em outro estado, que é perto do Rio. E essa pessoa perguntou se era necessário passaporte. Caralho. E essa pessoa tinha a minha idade. Então, porque assim, não viaja, não sabe e tal. E aí, quando foi respondido não, a pessoa ainda falou, tem certeza? Porque eu vou estar no aeroporto. Então, assim, é nesse nível de... Só que, assim, não é uma pessoa idosa ou... Sim. Uma pessoa dali, do mundo. Sim. Inteligente. Mas a pessoa Não fez essa sabia. pergunta. De nível de não gosto de viajar. Não gostar de viajar. É muito louco. E ainda falando das malas, tem o lance de quando eu voltei da Argentina. Eu fui desfazendo a mala rápido pra te encontrar, pra te contar a viagem. Tem o gesto que eu faço da mala. Sim. Que é um clássico. Virou uma piada interna nossa. Uma piada interna. De desfazer a mala. E eu dei aula para uma aluna que eu estava exigindo trabalho de casa. E ela ficava dizendo que ela não estava fazendo porque ela estava com muita dificuldade de fazer a mala dela. E a minha vontade era de socar ela. E aí toda vez que ela falava isso, eu ficava, ai, que vida difícil, né? Nossa, mas que coisa chata. Ou eu perguntava, e aí, fez o trabalho? E era pra ir pra França. Eu amo arrumar mala. Ou eu falava, tipo, e aí, fez o trabalho? Ela, ai, não deu tempo porque eu tava em Búzios. E aí a mala... Ai, que chata. Nossa! Poxa! Mais historinhas de viagem. Vamos lá. Vou ler. Viajei com uma ex para um chalé que ficava em uma pousada. O chalé era distante da recepção e atrás só tinha uma floresta. Tinha 2 andares, um quarto de casal embaixo e tipo um sótão em cima com uma caminha de solteiro. De madrugada, a gente começou a ouvir barulhos no quartinho de cima. Pareciam passos ou batidas muito alto. Fomos ficando apavoradas. Resolvi ver o que era, mas primeiro peguei uma arma. Dentre todos os objetos que podiam servir de arma, incluindo um atiçador de lareira e uma garrafa de vidro, eu escolhi um copo de requeijão. Tinha um atiçador? Tinha. Subi no meu melhor estilo Operações Especiais, me arrastando pela parede, e quando acendi a luz do quartinho, o barulho parou imediatamente. Não tinha nada lá. Apaguei a luz e desci de novo. O barulho voltou. Sempre que eu subia fortemente armada com um requeijão e acendia a luz, parava tudo. Até que concluímos. Com certeza é um fantasma. Dormimos muito mal, cheias de medo de aparecer a menina do exorcista. Ai, Daniel. No dia seguinte, a revelação. Falamos com a recepção e eles simplesmente esqueceram de nos avisar que às vezes alguns morcegos e bichos da floresta gostavam de entrar no forro do sótãozinho. Moral da história, leve sempre requeijão nas viagens para espantar morcegos na floresta. Fica a dica. Eu, num albergue em Caraíva, tinha um rato. Prefiro morcego. Se bem que morcegos são ratos que voam, né? Exatamente. Mas são mais bonitinhos, eu acho. E aí eu fiquei morrendo de medo. Mas era meu último dia e eu nem dormi lá. Graças a Deus. Mais uma história de pegação. De outra pessoa. Não costumo viajar tanto, mas na última vez fui a um congresso em uma cidade meio interiorana. E é o FRJ Mar, hein? Macaé. Não tinha muita coisa para fazer na cidade, além do congresso que durou uma semana. Eu já estava sedento, não aguentava mais ficar num ambiente heteronormativo. Durante a volta no ônibus, abri o aplicativo de pegação, Grindr, e percebi que o cara ao lado do corredor do ônibus estava no aplicativo. Trocamos mensagens, chamei ele para se sentar do meu lado, pois estava vago. Ele estava com vergonha, então durante a viagem me sentei do lado dele, que também estava vago. A gente acabou se pegando, ficamos só nos beijos. Bateu uma certa adrenalina, pois no ônibus tinham outros... Peraí. Pois também tinham outros... Ué, cadê? Ah, tá. Tinham outros colegas na universidade que foram para o congresso. E eu não tinha me assumido na faculdade, porque é um ambiente bastante heteronormativo. Um colega até estranhou que eu tinha trocado de lugar, mas eu não tava nem aí. Tava só curtindo a safadeza de fim de viagem mesmo. Nunca mais encontrei o cara, mas mantemos contato até hoje. Quem sabe um dia role algo a mais. Gente, vocês são safados, né? Várias histórias aqui. O meu amigo comentou assim: contigo, né? Contigo, Daniel, estão entre as melhores viagens que eu já fiz. E não preciso contar nada porque você sabe de tudo. Mas como ele não contou, eu não me sinto à vontade de expor aqui, sim. gente. Agora eu tô lembrando que essa menina, minha amiga, com quem eu fui pro Uruguai, ela viaja bastante. Tipo, o Bequistão. Ela já foi pro Bequistão.
para ser jurada pela UFRJ. Sentir o nível, né? Tá. De pessoa que viaja. Sim. E aí, ela tem o hábito de viajar. Ela era até uma piada na época de faculdade, de tipo, se Sim. ela estiver gripada, ela vai para viajar para melhorar. E aí, o que acontece? Eu, como disse, não tinha o hábito de viajar e minha família também não. Então, eu tinha que fazer toda uma mise-en-scène para explicar por que eu tava viajando. Tipo assim, eu tenho um interesse de ir pro Uruguai. Então, eu tô indo pro Uruguai porque, né, o Uruguai é legal, então eu vou pro Uruguai. Sim. E aí, nessa viagem ao Uruguai, a gente tava conversando. E ela falou assim, não, porque é Dinamarca e tal. Aí ela coloca a mão assim no braço, como se fosse tipo, vamos ali. Falou assim, acho que se te dizer, a gente vai pra Dinamarca, a próxima viagem. Gente. E continuou conversando. E eu fiquei olhando pra cara dela, pensando assim, que é isso, gente? Que é isso? E aí eu pensei, beleza, vou ter que fazer uma mise-en-scène sobre a Dinamarca, né? Chegar, Sim. Dinamarca, hein? Que coisa. Pra quando eu chegar pros meus pais, explicar por que eu tô indo pra Dinamarca. Sim. Só que passa-se um tempo, ela fala, poxa, eu queria muito ir, e fala o nome de outro país. E aí eu tive que falar com ela, olha só, porque eu tenho que fazer uma mise-en-scène. E eu já tava pensando na Dinamarca, agora você tá trazendo Agora você outro tá trazendo uma outra país. informação. Gente, é muito difícil. Hoje em dia não é mais assim, né? Eu falo, gente, fui. E tá. Em falar em fui. Quando eu fui pra França a primeira vez, menino, quase acaba a minha família. Gente, Eu não falei com os meus tios que eu ia viajar. e daí? E daí que eles choraram. Ué, você foram tinha que falar- comunicar a viagem? Aparentemente sim. Gente, Raquel. Exato. E aí ficaram putíssimos comigo. E minha mãe teve Gente. que falar comigo, tipo, olha, manda Minha uma família mensagem fica pra sabendo quando vê story eles. meu viajando. Eles ficaram arrasados. Sendo que a minha tia, a pessoa mais fofoqueira que eu conheço na vida. Por Quem isso. não ouviu o podcast de... Ela ficou puta de não saber a fofoca. Exatamente, mas o Rio de Janeiro eu saberia. E era a primeira viagem, eu contei pra poucas pessoas e tal. E é o que eu falei com os meus pais. Não quero que seja um evento. Claro. Eu Porque... quero que... E não E não é. Não, assim, é um evento pra você. Que as pessoas têm que ficar sabendo que você vai viajar, E pra aí onde, eles ficaram com quem. muito putos, assim, de... Nossa, quase não falaram comigo quando eu voltei. Por conta Gente. disso. E aí, hoje, eu... Beijo, família. Beijo! Nenhum de vocês me escuta, só minha mãe, graças a Deus. Hoje eu viajo e eles só sabem que eu viajei quando eu volto e comento, tipo, na viagem tal. Eles, Sim. Sim, gente. que é o normal. Agora, vem cá. A minha irmã, vou dizer que foi ela respondeu assim na caixinha. Sempre que eu viajo, decido morar no lugar, mas depois nunca mais volto pra lá. Você já teve isso, de viajar pra algum lugar que você, tipo, pensou... moraria aqui, ou... Uruguai, mas quando eu estiver bem velha, porque é um lugar muito tranquilo e não tem rolês de badalação. Então, sim. E Caraíva, um clichêzão, mas Caraíva não era tão badalada por globais quando eu fui. Sabe aquele clichê de baiano? De, eles não ligam para horário, é Sim. tudo muito... Isso é Caraíva. Então, tu vai numa loja, tipo, sei lá, comprar um biquíni. Uhum. Tá uma plaquinha dizendo, tô na praia. Porque o vendedor, o dono, tá na praia. Tá na praia. E você não sabe que horas vai abrir aquilo. Aham. Pode ser que abra na hora do almoço e amanhã abra às 8 da manhã. Não Sim, tem um não horário. tem um horário. E a pessoa com quem você dança à noite é a pessoa que é do caixa da padaria. Que é a mesma pessoa que é o gerente do Hostel X. Então, assim, é todo mundo, é uma mistura. E você dança com a pessoa no forró e o cara chega e fala, não, larguei tudo, sou mineiro, mas larguei tudo e aqui eu sou professor de jiu-jitsu. Uma das meninas que eu conheci lá, curiosamente, todo mundo ia voltar no dia 3, que era depois do dia de Iemanjá. No dia 1, acho que no dia 1º, talvez antes, ela falou, não vou voltar. Como E aí a assim? gente riu e tal, e aí ela começou a ver casa, Que isso, gente? e aí ela arranjou um emprego num dos forróis, e o forró era, sei lá, Cara, 15 reais. essas pessoas são muito desprendidas. Eu não sou nada, assim.
O forró era uns R$ 15. Só que pra quem era morador, era 10 ou 5, sei lá. E ela já tava pagando como moradora, mesmo ela não morando Meu ainda. Deus. E aí, quando a gente voltou pra Porto Seguro pra gente pegar o voo, ela voltou com a gente pra Porto Seguro, ela pegou o ônibus, mas pra fazer compras, porque em Caraíva não tem máquina de cartão de crédito. Não tem como sacar dinheiro. Sim. E ela foi com uma malinha de algumas roupas. Então ela tava indo pra cidade grande Pra comprar. pra comprar roupa. Meu Deus, Raquel. Eu não tenho isso, assim, eu vou pros lugares e gosto muito, né, de alguns, é claro, de outros não. Eu só tive isso com o México, mas aí foi realmente uma coisa que eu cheguei até a cogitar mesmo. Quando eu fui em 2018 pra ficar um mês inteiro, que eu fiquei um mês na casa da minha prima, eu fiquei um mês pra isso, assim. Tipo, eu falei, cara, vou sentir como é que é, vou dar uma sondada até em cursos de francês aqui pra dar aula, sabe? Pra ver se é possível. Tem isso, no Uruguai são placas e placas buscando professor de português. Então eu já tava assim, tipo, qualquer coisa. E eu tenho muitos amigos no México, enfim, todos eles falando, Daniel, vem pra cá e tal. O México é um lugar, assim, que agora, atualmente, na minha vida, eu não cogito ir embora, óbvio que não. Até porque eu comecei a fazer minha carreira na dublagem e eu espero que isso dê certo, que a inteligência artificial não venha destruir com tudo. Mas assim, se algum dia eu tiver que sair do país por algum motivo, o México é o meu primeiro lugar. E França, mas França já morei, enfim, morei 1 ano em Paris. É um lugar que eu sei que eu moraria novamente, me adapto, sou uma pessoa completamente adaptável aos lugares. Claro, tem que ter uma proximidade, né? Uma identificação. Sei que eu viveria bem lá, sabe? Não seria um choque. E México também, enfim, porque eu já considero o meu segundo país. Sobre isso de, já morei lá. Eu tava conversando com um menino sexta-feira, que ele ficou 1 mês em Portugal. E a gente já tinha conversado sobre isso antes de ele ir. Em que momento a gente pode dizer que a gente morou no lugar? Cara, eu fiz um semestre de turismo, né? Da faculdade de turismo. Existe um período, agora eu me esqueci de qual é o período, mas tem quantitativo, assim, de dias que passa a não ser mais considerado turismo e já é, tipo, residência. Existe isso. Porque eu lembro que quando eu fui pra Paris a primeira vez, eu fui pra estudar. Só que era assim, eu estudava de manhã, só que à tarde eu queria ver os pontos turísticos. E no meio do ponto turístico, eu lembro muito disso, de eu estar no Rio Sena e a mulher me ligar da casa falando, olha, eu vou chegar tarde e tem como você passar no supermercado? E eu falar, sim. Ela, tá com papel? Eu falei, tô. E eu anotando papel higiênico. E eu pensando, isso não é turismo. Não. Eu tô no Rio Sena fazendo uma lista de compra. De supermercado. De supermercado. O visto de turista são 3 meses, né? Eu não sei se em todos os países, mas... Só os que exigem visto de turista, não? Tipo, o Brasil não tem visto de turista. Não sei. Mas eu não sei se em todos os lugares que é 3 meses que é considerado que você já mora. Coloquei aqui também, né, como pauta. Já viajou com ex? De férias com o ex? Eu nunca viajei nem com namorado. Tá aí. Viagens que eu gostaria de fazer. Primeiro ter um namorado, né? Você que tá ouvindo, tá solteiro, é hétero, que eu acho muito difícil. Mas, fica uma dica. Por favor. Eu sou da seguinte opinião. Bia, eu também tô aceitando, hein? Falei hétero, mas quer conhecer de fato uma pessoa, viaja com ela. Sim, você pode namorar, você pode ter um namoro maravilhoso no Brasil. Viaja com teu namorado. Pode ser que dê merda. Já acabou a amizade. Pessoas, e amizade também, assim, as pessoas, elas é uma energia que existe na viagem que pode unir ou separar. Sim. Então, assim, viajar com pessoas, por isso que eu acho que eu também prefiro viajar sozinho, talvez, porque eu evito conflito. Porque viajar com pessoas é isso, assim, você tem que dar muito certo com aquela pessoa. Em viagem. Eu já viajei com 2 amigas e na volta nós duas não falávamos direito com a outra. Porque ela dizia que a gente não fazia as vontades dela, que gente... Sabe? E não era isso. Não. A gente foi pra estudar e ela queria um outro rolê.
Pois é isso. Deu uma merda. Os interesses, eles têm que confluir, assim, né? Tipo, todo mundo tem que ter interesse igual na viagem. Eu não acredito nesses grupões de amigos que saem pra viajar e posta foto em rede social. Eu fico, gente, isso não existe, essa felicidade aqui. Viagem com muita gente, todo mundo tá se odiando nessa mas foto. Você não considera viagem, né? Mas eu já viajei pra, sei lá, Rio das Ostras, Saquarema, um lugar desse, com 17 pessoas. Nossa, mãe de Deus, tô fora. Dessas 17 pessoas, eu conhecia 3. E eu sou uma pessoa muito sociável, muito carismática. Eu ficava no quarto. E aí começaram a me chamar de Murta, o que eu não sabia o que era, mas depois a Murta descobri... que geme do Harry Potter. Exatamente. Porque eu só ficava no quarto. E à noite, que o pessoal tava, né... Bebendo, isso era aquela carnaval. coisa. Aí o pessoal falava comigo e eu respondia. E aí eles ficavam me sacaneando, tipo, você só fala com a gente à noite, qual é o seu rolê? Mas não, é porque de dia eu ficava sem graça, que todos eram amigos, todo mundo se conhecia. E você não tava na vibe também de ficar ali, de fazer amizades novas, talvez? Exatamente. E era novinha, tava saindo da escola, essas coisas assim. Sim. Mas era grupo. Dava certo, os meninos ficavam responsáveis pela limpeza, eles limpavam o banheiro como ninguém. E as meninas pela comida. Então deu certo, assim. Hoje em dia faria isso? Viajar com 17 pessoas em um banheiro? Não. Não faria isso. Uma outra viagem que eu fiz também, você não considera viagem, foi pra Saquarema, a gente ficou na casa de uma mulher. E quando minha amiga foi fechar o pacote, eu não sei por que motivo, falou, se você quiser ficar. E a mulher falou, tá bom. E a mulher ficou na casa. E era um bando de adolescentes. Adolescentes não, jovens adultos. E a mulher ficou na casa. E ela se intrometia nas conversas. E aí tinha 2 casais que transaram e ela foi reclamar que eles estavam gemendo muito alto. Foi um desconforto, uma coisa absurda. Que a gente ficou, que porra de carnaval é esse? E aí, no final, uma das minhas amigas, era aniversário dela. No final, acho que no penúltimo dia. E a mãe dela chegou, fez uma surpresa, a gente fez bolo, foi fazer brigadeiro, enfim. E aí, tava tudo certo. Foi realmente no penúltimo dia. Tava tudo certo pra gente ir embora no dia seguinte. Só que o último dia, né? Porra, vamos todo mundo pra praia, aproveitar o último dia, não sei o quê. Fomos. Cara, quando a gente voltou, a mulher tava fazendo um barraco no telefone. Dizendo, esse povo não tá indo embora da minha casa. Cara, gente, o caos. A mulher é completamente louca. A sorte que a gente tava agora com uma adulta, que era a mãe da minha amiga. Ela falou, não, vamos fazer as coisas agora, a gente ia embora depois do almoço, a gente vai com fome. E aí todo mundo fazendo a mala e a mulher ainda gritando no telefone. E a gente... Era uma mistura de riso com desespero. Sim. De que porra é essa, o que tá acontecendo? E a gente fez uma música de Eu Odeio Saquarema. E aí eu caí e eu falei, Saquarema quer me derrubar. Eu sei que foi um caos. E quando a gente entrou na van, que era uma van, pra gente ir embora, a mulher me chega na janelinha e fala, olha, aqui tá um santinho, voltem sempre. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela fosse bipolar, fosse uma crise louca. Gente, louca. Completamente louca. E traumatizou vocês. Sim, nunca mais viajei com essa galera. Nunca mais. O meu carnaval. Eu perguntei o lance do ex porque já aconteceu comigo, assim, como eu falei, eu sempre programava viagens ao longo do ano pra viajar em janeiro. E aí em 2009, não, 2000 e... sei lá, não vou lembrar agora, 2014, não sei. Eu tava namorando e o meu ex também gostava muito de viajar, a gente já tinha viajado antes, a gente começou a pagar a viagem ao longo do ano. A gente terminou em setembro, a viagem era em dezembro. Viajamos para os Estados Unidos. Mas vocês terminaram bem? Terminamos bem. A gente já era amigo e tal, mas sei lá, é esquisito, porque a gente tava no mesmo quarto, na mesma cama de casal. Que isso? Não rolou nenhum revival? Não. Pelo contrário. Fomos pra uma boate em Nova York, eu peguei um cara, ele pegou outro, ele sumiu, eu fui pro hotel com o cara. Não teve. Eu fui pro hotel com o cara sem saber de onde é que ele tava, depois fiquei preocupado com ele me chegou só de manhã. Tá parecendo um filme que eu assisti como se ontem. nada, assim, tipo... E a gente se fala até hoje, ele é meu amigo até hoje. Beijo, se você estiver ouvindo. Não, os meus eles morrem. E a minha última historinha, assim, que também não tem nada demais, mas eu já fui barrado numa boate em Bruxelas, na Bélgica, na França. Porque eu tava de calça jeans. E eles não deixaram eu entrar. E aí acabou eu e minha amiga se olhando um pra cara do outro. Bom, vamos pra um bar. Aí a gente foi pra um bar, assim, tipo uma feira de cerveja artesanal, uma coisa assim. E sentamos num bar e ficamos ali. Já posso dizer, né, que fui barrado no baile. Eu fui também por conta de vestimenta, porque a gente tava com aqueles casacos de frio absurdo, mas arrumadinha, sabe, embaixo.
Era numa boate na Champs-Élysées. Chique. E barraram a gente. E aí a gente ficou, tipo, vida La que segue. Boate chique, viado. E aí a gente foi barrado. E aí, tipo, vida que segue, a gente ficou num restaurante na Champs-Élysées mesmo, comendo. Chique. Tinha música. Só que uma das minhas amigas, que por sinal a gente voltou estremecidas, ela meio que deu uma surtada e, tipo, não, vai entrar de qualquer jeito. Aí, no outro dia, ela foi fazer compras e... Pra poder ir pra boate. Pra poder ir pra boate, se maquiou toda e foi com um dos meninos que a gente conheceu lá, na França, né, no curso. E foi. Uma boate gay, não é? La Queen. É, o garoto A boate era gay. E assim, só pra dizer que foi, porque ela não bebeu nada. Eu nunca fui na La Queen. Ela não bebeu nada porque era caríssimo. Então, assim, pra quê? Pra quê? Pra dizer que nem eu fui no Piranha, em Las Vegas. Pra dizer que fui numa boate em Las Vegas e não aconteceu Pois nada. no caso dela não aconteceu nada. E o que acontecia, pra ela a viagem foi mega frustrada, pra gente não. Ela ficou na casa de uma família que tratava ela realmente como uma pessoa bem inferior. Então ela não tinha acesso à Gente. geladeira, a geladeira era outra. Então ela sempre queria não ficar em casa, fazer os rolês de fora. Uhum. E eu e minha amiga, a gente ficou em outras casas em que eu ficava ouvindo Nina Simone e a mulher contando a história da vida dela fumando e eu pensando, gente, eu Sim. sou muito parisiense, aqui bebendo um vinho, sabe? Completamente diferente. A mesma coisa quando eu tava com o menino da história na França, que foi do episódio anterior, me senti também super francesa. Minha mãe vai ouvir isso. Fazendo um topless na varanda, comendo um croissant. Sim. Aquele cara gato vindo com suco de laranja. No meu caso, eu estaria fumando, porque É. eu fumo em viagem. No caso, ele tava fumando. Gente, mas não combina fumar na França? Pra no quem é francês, inverno, eu odeio assim, você cigarro, tá ali né? na sacada e você fuma e tudo. Enfim, Eu é odeio isso. cigarro, mas... Eu também odeio no Brasil. Cara, Lá isso fora. não faz o menor sentido. Faz sentido sim, gente, porque eu sou artista. Ah, tá. Por alto, uma amiga de uma amiga, aquela hesitando. Uma amiga de uma amiga foi pra Amsterdã, usou umas coisas, deu uma surtada, tinha que voltar pro Brasil, achou que tava morrendo. Gente. O coração batendo forte, depois o coração batendo lento. Ela fazendo pergunta, eu não sabia se ela tinha feito a pergunta pro cara ou não. O namorado dela não falava nada e eu achando, quando ela me contou a história, que ele tava chateado. Não, ele também tava na viagem dele, louca. Uhum. Dormiram no voo, que era um voo de 13 horas. Ela dormiu o voo inteiro, então foi ótimo. Mas quando ela voltou, a mãe, tipo, nossa, você tá meio esquisita, né? Meio lentinha. Ela, jet lag. E não, era cogumelo, drogas Meu e celular. Deus do Porque ela céu. decidiu pela primeira vez e ela tinha que voltar pro Brasil horas depois e dormiu, tipo, de boa, sabe? Ah, não rolou nada, vou dormir. Acordou de madrugada, tipo, eu vou morrer. Eu vou morrer, meu coração. Meu Deus, bad trip total. Exatamente. Literalmente, né? Bad trip, É. uma viagem. E foi no último dia. É. Pra onde que a gente vai agora? Eu adoraria sugerir, porque assim, né? Se a gente não fosse pro México... Tá, vou reformular a pergunta. Pra onde você iria? Tipo assim, viagem dos sonhos que você ainda não fez. Grécia. Eu tenho loucura em conhecer Grécia, Atenas. Eu tenho enfim, adoro cultura grega, mitologia, o caralho. E o meu sonho de criança é ir pra Ilha de Creta, porque eu sou fascinado pelo mito do Minotauro. E era na Ilha de Creta que tinha um labirinto. Mas eu sou é culto, né? cult. Que tinha o suposto labirinto do rei Minos e tal. Então eu tenho loucura pra ir pra Ilha de Creta. E eu pensando praia. E eu... Praia, ilhas gregas. E também porque eu tenho paixão em aprender grego. Eu já tentei várias vezes aprender. E então é isso, eu tenho interesse pela cultura, eu tenho interesse pela gastronomia também. Já fui a 2 restaurantes gregos que tem aqui no Rio de Janeiro. Sua viagem envolve comida? Total. Você Se eu tem tiver... que comer a comida Raquel, típica. se eu fosse rico, eu viajaria para comer. A comida está nos meus grandes objetivos de viagem, assim. Nossa, quando eu paro pra pensar na comida mexicana autêntica, sem ser esses Tex-Mex que tem aqui no Brasil, aquele, né, super metido. Tô Mas vendo. é porque é outra coisa, gente. É outra comida. Se vocês vão a Tex-Mex aqui no Brasil, vocês não conhecem comida mexicana. Tem que ir pro México comer. Então é isso, eu fico imaginando, porra, a comida japonesa que eu gosto. Não deve ser assim no Japão.
Aliás, não é, né? Não tem aquela porra de cream cheese que a gente bota. Então, assim, eu tenho interesse em saber como que é, o que as pessoas de lá realmente comem, sabe? Tenho esse interesse, sim. Entendi. E é isso, se não formos pro México, eu acho que uma Colômbia podia rolar. Sou doido pra conhecer Cartagena, Colômbia. Bogotá, mas mais Cartagena, que é a francês coisa tá de indo pra praia. Colômbia, né, Pois pra é. minha mãe. Nunca, não conheço o Uruguai também. Aqui eu da já América do Sul, o Peru. Sou doido pra ir ao Peru. Eu gosto dessa coisa assim de Eu tô civilização cheia de antiga. coisa do Peru, né? Eu tava com um aluno do Peru, ele me deu uma Pois lhamazinha, é. me deu café, me deu várias A coisinhas. gente vai beber pisco. É. Enfim. Vamos viajar. Vamos Vamos arranjar viajar, dinheiro. não. A nossa viagem vai sair algum dia. Vai sair. Vamos. Nem que a gente vá, sei Vamos lá, ver pra... se o podcast continua, se a nossa amizade vai acabar por conta Não de... vai acabar. Não vai acabar. Gente, ainda tinha mais história de viagem, tá? Só que vamos fazer um episódio sobre perrengues e situações embaraçosas. tem E aí verdade. essas histórias eu boto nesse episódio. Tá bom. Porque, enfim, né? A gente fala Senão pra cacete. uma parte 3 de viagem não vai rolar. Não, pelo amor de Deus. É isso. Beijo, gente. E até a Beijo. próxima.